vai apresentar hoje o texto da Françoise Vernier, ela vai apresentar e depois a gente vai abrir para discussão, né? Cada um coloca os seus pontos, vai estar aqui no chat, vocês vão botando o nome de quem quiser fazer os comentários. Também quero lembrar para quem for do grupo de estudos, por favor, colocar o nome aqui do lado para a gente fazer a chamada, tá bem? Pode começar, Nathalie. Então, tá bom, vamos lá tentar de novo. Share screen. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Alguém me resgata? Sim, Show! Show! Então, vamos lá. Pessoal, então, como a Mari falou, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a Françoise Verger, o livro dela em especial, Um Feminismo Decolonial, que é esse aqui, lançado no Brasil pela UBU. A minha ideia vai ser dar uma pincelada, em especial no capítulo 1, para a gente começar o debate, mas eu vou tentar fazer de uma forma mais rápida, para a gente ter tempo de debate, porque eu acho que esse texto, esse livro é bastante instigante, e até considerando tudo que a gente tem visto acontecer desde domingo lá no Afeganistão, não que eu seja uma especialista, muito longe disso, aliás, não sou, mas acho que a gente está com uma temática bem na mesa agora também para a gente poder conversar e que dialoga bastante com esse texto também. Então, vou começar... Ai, meu pai amado, cadê? Muda, meu filho. Foi. Quem que é? Eu queria começar a falar um pouquinho sobre quem que é a Françoise. Ela nasceu em Paris em 1952, ou seja, ela tem 68 anos hoje, mas ela foi criada na Ilha da Réunion, que é um território ultramarítimo francês no Oceano Índico. Cecília, que estudou Índico, né? Show. Ela trabalha há muitos anos com a temática da história da escravidão, com história colonial, com história racial. Ela debate muito as obras do Frantz Fanon, do Aimé Césaire. Ela tem um livro recente, acho que foi o livro que ela lançou antes desse, que é sobre direitos reprodutivos. Então, ela trabalha já há muitos anos nessa temática de gênero, história e raça. Ela tem... a formação dela é em ciências políticas, ela se formou na Universidade da Califórnia, o doutorado dela em Berkeley, mas muito mais importante do que isso, e ela mesma diz, é que a formação política e a formação feminista dela, ela não deve à universidade ou aos livros que ela leu, mas sim à sua formação na sua família, que é uma família essencialmente anticolonialista, antirracista, muito política, e a militância feminista e antirracista, sobretudo na Ilha da Réunion e na Argélia, onde ela viveu um tempo depois. Então, eu acho que isso aqui é o mais importante para a gente entender de onde vem esse livro dela. A Françoise é uma mulher que ela diz que ela não aprendeu o feminismo dela na faculdade, ela não aprendeu o feminismo dela lendo Simone de Beauvoir. Ela aprendeu o feminismo dela na militância. E eu acho que isso fica bastante claro também nesse capítulo que a gente leu. Eu vi recentemente uma entrevista dela e eu quis compartilhar isso aqui com vocês. A entrevistadora perguntou para ela, bem Marília Gabriela, Françoise Verger por Françoise Verger, diga, quem é você? E ela respondeu falando, eu não gosto de falar de mim, e em vez de falar de mim, eu prefiro dizer sobre os feminismos que eu vivi, que eu acho que eles dizem muito mais sobre a minha vida do que eu mesma. Então, ela diz dos feminismos que ela viveu os feminismos da luta de libertação. Então, ela conta que desde pequena, ainda na Ilha da Réunion, ela acompanhava a mãe dela nas reuniões da União de Mulheres da Réunion, que era uma organização não governamental feminista, mas que isso foi super importante para a formação dela, porque ali elas não debatiam apenas o gênero, ali elas debatiam raça, ali elas debatiam classe, porque ali elas debatiam a situação de vida das lavadeiras, das empregadas domésticas, das empregadas rurais da ilha, da Réunion.
Além disso, ela se mudou para a Argélia alguns anos após a independência francesa. Então, o feminismo dela também foi muito moldado no contato com essas mulheres, que, se eu não estou enganada, em 62 teve a independência da Argélia da França, mas o feminismo dela também foi muito moldado no contato com essas mulheres logo após a independência da Argélia. Então, para ela, a parte muito importante do feminismo e do feminismo que ela viveu é da luta dessas mulheres pela sua libertação, seja na Reunião, seja na Argélia, ou seja, um feminismo eminentemente político, muito politizado. Outro feminismo que ela disse que foi muito importante na construção dela é o feminismo antirracista. Então, além de tratar de gênero, mas tratar de gênero no contexto do racismo, no contexto da escravidão, no contexto da colonização, entender como a escravidão, uma herança de escravidão, como uma herança de colonização, moldam o que são as mulheres hoje. E moldam não só as mulheres hoje, mas moldam também a violência contra os corpos negros de um modo amplo. Então, não só falar da violência que recai sobre as mulheres negras, mas a violência que recai também sobre os homens negros, que são marginalizados, estigmatizados. Então, o feminismo dela não é aqui, novamente, apenas sobre o gênero, mas é o gênero na intersecção com a raça. E outro feminismo muito importante na formação dela é o feminismo no diálogo com os direitos reprodutivos. O livro que ela lançou antes desse que a gente vai debater hoje, depois eu posso passar o nome, agora me fugiu o nome, mas ela conta a história dos abortos e das esterilizações forçadas que aconteceram na Ilha da Reunião ao longo da década de 60 e ao longo da década de 70, justamente nessa época em que as francesas lutavam para ter acesso a métodos anticontraceptivos, para ter acesso ao aborto, que não era legalizado na França naquele momento. O aborto não só era legalizado, como ele era forçado nas mulheres da Ilha da Reunião. E quando isso virou um escândalo, porque inclusive teve um julgamento na própria Ilha da Reunião de mulheres pretas que entraram com uma ação contra os médicos brancos por conta desses abortos que elas não quiseram fazer e foram induzidas a fazer. Isso teve um alcance na mídia gigantesco, na mídia francesa muito, muito grande, e ela fala do silêncio conivente das feministas francesas, que à época não acolheram o que elas chamavam de suas irmãs da Reunião. Elas silenciaram contra e não se posicionaram a favor das mulheres que sofreram esses abortos e seguiram com a sua pauta para ter acesso à pílula, para ter acesso ao aborto, que a elas era negado, mas nas mulheres pretas, racializadas da Reunião, era imposto como política de Estado a revelia delas. Então, o feminismo da Françoise, como ela mesma fala, não é o feminismo que ela aprendeu na escola, que ela aprendeu nos livros, que ela aprendeu na universidade. O feminismo dela, e que fica muito claro nesse livro dela, é esse feminismo forjado em lutas de libertação, no antirracismo, no diálogo com o direito reprodutivo das mulheres. Isso, a forma como feminista, até ela, eu não estou lembrada se é nesse livro ou se é no outro, que ela fala que por muito tempo ela teve dificuldade de se reconhecer feminista, porque se reconhecer feminista na cabeça dela era se assemelhar a essas mulheres feministas francesas que fechavam os olhos para a luta racial, para a luta de libertação, para a luta de direitos reprodutivos, quando não era o delas, quando não era o aborto que elas queriam fazer, quando era o aborto forçado nas mulheres pretas, para elas fechavam os olhos. Então, muito importante a gente entender que é nesses feminismos que ela se cria. E aí, entrando mais no próprio livro, eu quero começar dizendo para a gente pensar no próprio título desse livro. Ela coloca como um feminismo decolonial. Por quê? E ela deixa isso muito claro. Porque ela não traz uma teoria decolonial, uma teoria feminista definitiva, porque não há uma forma definitiva de se pensar o feminismo. Ela traz um feminismo decolonial, que é a proposta dela, que é como ela entende o feminismo, apenas como
uma das múltiplas formas de se pensar. E não há uma forma definitiva, justamente porque são múltiplas as vias do próprio movimento de mulheres. Então, quando a gente fala de movimento de mulheres africano, asiático, islâmico, latino-americano, são múltiplas as vias de movimento das mulheres, as suas lutas de libertação, das suas lutas históricas das suas lutas nos seus contextos culturais. Então, se são múltiplas vias de movimentos, a gente não pode falar de um único feminismo. Mas ela fala desse feminismo que ela apresenta como uma proposta, como uma nova etapa da decolonização, como um processo, como parte de um processo histórico. Mas aqui também, quando ela fala da decolonialidade, ela fala também das variações da própria decolonialidade, também de acordo com as diferentes lutas e contextos de cada povo, da sua autodeterminação, na sua luta pela independência. Aqui, nesse ponto, ela dialoga muito com o Frantz Fanon, ao trazer essa ideia de que a decolonização é um processo histórico. Em sendo um processo, ele segue, ele não continua, ele não acabou. A gente olhar a decolonização como sendo a libertação dos anos, da libertação africana, a libertação asiática da década de 50, da década de 60, quando esses países acedem à ONU e eles acedem ao sistema internacional como se ali fosse o fim da colonização, como se ali fosse, como se a decolonização acabasse aí, é um erro. A decolonização, ela é um processo, e ela é um processo que acontece até hoje. Ela é um processo complexo, e é um processo que a gente tem que se libertar todos os dias de repensar, de resgatar o que é uma mentalidade decolonial, que são instituições dos saberes decoloniais, decolonizar a si mesmo no final do dia, porque nós recebemos muita informação, recebemos muita educação baseada no que é um saber europeu, no que é um saber norte-americano, e nesse processo é importante a gente se decolonizar para tentar resgatar trajetória sul, troca sul-sul, afeitas aos nossos países, às nossas regiões, às nossas culturas, às nossas próprias histórias. Então, aquela decolonização que começou na década de 50, com a libertação, com o fim da colonização, ela é só o começo, ela é um processo que segue até hoje. E aqui ela também discute bastante com a Aimé Césaire como as instituições não são neutras. Ela debate muito esse conceito do efeito do retorno que o Aimé traz, no sentido de que um país que colonizou o outro, um país que subjugou o outro, é impossível que essa submissão, esse poder que ele exerce sobre o outro não se reflita nas suas próprias instituições. A instituição do Estado, a instituição do direito, as instituições jurídicas, elas não são neutras, elas são carregadas dessa racialidade, desse poder que se coloca sobre o outro. Então, o feminismo decolonial que a Françoise propõe dialoga muito com essa questão da decolonialidade, de ser um processo histórico. Então, não há um único feminismo universal, mas sim formas de pensar e viver o feminismo de acordo com os processos históricos, com as culturas, com as peculiaridades de cada local. Então, pensando que ela traz uma forma de se pensar o feminismo, ela traz, então, como que a gente vai definir o campo, nas próprias palavras dela, né? Então, para Françoise, os feminismos decoloniais são parte de um movimento de reapropriação científica e filosófica para revisar a narrativa europeia. Então, pensar o feminismo de um ponto de vista decolonial é entender que o racismo, o sexismo, o etnicismo impregna as relações de dominação. A gente não pode pensar só no binário mulher e homem, mulheres contra homens, mas pensar como
o racismo, como o imperialismo, como o etnicismo também moldam as relações entre homens e mulheres, também moldam o próprio sexismo. E não esquecer nunca que, ainda que a colonização tenha acabado, o colonialismo não acabou. Então, ainda que a colonização como algo legal, aceito pelo direito internacional, tenha acabado, o colonialismo ainda não acabou. Como que o imperialismo, o colonialismo também moldam as relações entre homens e mulheres. E a importância dos feminismos decoloniais, deles, de se resgatar essas transferências e essa troca de conhecimento dos processos de libertação sul-sul, do nosso conhecimento, não só se enraizar no que as feministas europeias, as feministas norte-americanas entendem como sendo o feminismo, mas pensar o feminismo como um processo histórico, não esquecer da luta das mulheres do Sul, da luta racial, da luta imperial das mulheres do Sul, e como ainda hoje a luta delas molda a nossa forma de ver e de pensar o feminismo. Então, o feminismo decolonial que a Françoise propõe não esquece o passado, não esquece o passado e não esquece o racismo, o imperialismo, o colonialismo. E ela sugere, então, pensar o feminismo decolonial como uma luta coletiva, não como a luta de uma mulher, não a fórmula de empoderar, como a gente vê no feminismo mais mainstream, mais divulgado na Europa, como se uma mulher que se esforça, essa mulher chega lá. Para Françoise, um feminismo decolonial tem que pensar a luta feminista como uma luta coletiva, não basta eu, Nathalie, chegar lá. Todas nós precisamos chegar lá. Essa luta não é individual. E ao pensar nas diferentes opressões que se colocam, então, sobre a mulher, ela propõe a gente pensar essas múltiplas opressões de um ponto de vista multidimensional. Então, pensar como a raça, a sexualidade e a classe interferem sobre as relações de gênero e elas não se excluem mutuamente. Então, se você quer debater raça, se você quer debater sexualidade, se você quer debater classe, essas questões elas não se excluem, não há que se falar primeiro vamos falar então de uma luta de classes para depois chegar na mulher. Primeiro vamos falar de uma luta antirracista para chegar na mulher. Ou primeiro vamos falar de uma luta de gênero para depois chegar em raça e classe. Essas lutas elas não se excluem, elas se complementam, elas são conjuntas. Aqui ela traz essa ideia de um feminismo da totalidade, de não se pensar o feminismo apenas como a mulher, mas pensar nas múltiplas opressões que as mulheres sofrem. E aqui ela traz uma ideia que eu acho bastante importante que a gente pensar, que ela fala que ao pensar o feminismo de uma forma multidimensional, não se trata apenas de conectar elementos abstratos. Então, não é só conectar. Então, vamos falar de gênero, raça, classe, meio ambiente, império. Não é só jogar elementos abstratos, mas a gente tentar fazer um esforço para observar que há conexões entre essas opressões e quais são essas opressões. Então, quais são essas conexões? Então, há uma violência racial, uma violência de classe, uma violência de gênero que se sobrepõem, que não se excluem. A trajetória de uma mulher branca da Europa não pode ser vista como a trajetória de uma mulher preta do sul global, homossexual. Essa mulher preta, homossexual de um país do sul, ela sofre múltiplas opressões. A gente tem que pensar o feminismo dessa forma, politizado, não apolítico, mas lembrando de tudo, de todas dessas violências e como elas se conectam entre si.
Então, para Françoise, isso ela falou nessa entrevista que eu estava vendo, super recente dela, acho que foi desse ano. Para ela, o feminismo, ele necessariamente tem que ser anticapitalista, anti-imperialista, anti-heteronormal, anti-patriarcal. Pensar o feminismo de qualquer forma que a gente não pense em raça, classe, sexualidade, é pouco, é frágil, falta alguma coisa. E aí aqui eu trago um excerto que eu acho que fica muito claro de como ela enxerga essa multidimensionalidade, que ela diz, abre aspas, eu partilho da importância atribuída ao Estado e sou adepta de um feminismo que pensa conjuntamente patriarcado, Estado e capital, justiça reprodutiva, justiça ambiental e crítica da indústria farmacêutica, direito das migrantes, das refugiados e fim do feminicídio, luta contra o antropoceno, capitaloceno racial e luta contra a criminalização da solidariedade. Ou seja, o feminismo decolonial que a Françoise propõe é um feminismo que não conecta termos abstratos, mas um feminismo que entende que todas essas violências recaem sobre as mulheres, elas são conectadas, há conexões entre elas, e a gente não pode lutar apenas para que as mulheres se igualem aos homens, para colocar as mulheres na mesma posição que os homens, de incluir as mulheres no capitalismo, na ordem como a gente tem hoje. Isso é pouco, isso é raso, isso esquece as nossas irmãs pretas do Sul, e se esquece uma realidade que não é a nossa. Então, o feminismo decolonial dela é esse feminismo totalitário, não totalitário, de total. Usei a palavra errada. É esse feminismo que pensa multidimensionalmente todas as formas de violência que recaem sobre a mulher. E se ela diz o que e aí que também lembrar que é também uma frase que ela cita da Angela Davis, que o feminismo envolve muito mais do que a igualdade de gênero, envolve muito mais do que o gênero. Então, pensar o feminismo não é só pensar a mulher, não é só pensar em colocar a mulher nas mesmas condições que os homens estão hoje, é pensar nas múltiplas opressões. E aí, se ela fala bastante sobre o que é o feminismo decolonial que ela propõe, é importante também resgatar o que ela diz que o feminismo decolonial não é. E ela deixa muito claro que esse feminismo decolonial que ela propõe não é uma nova onda do feminismo, porque a gente até costuma aprender na escola, na faculdade, que o feminismo é separado em ondas, então a primeira onda das sufragistas, a segunda onda da década de 70, a gente estaria vivendo agora uma quarta onda. Para ela falar que não. Pensar o feminismo como uma onda é homogeneizar o feminismo, é como se existisse um feminismo, é como se existisse uma forma, e como a gente já viu, para ela existem múltiplas formas de pensar o feminismo de acordo com as múltiplas vivências das mulheres, de acordo com as múltiplas lutas dessas mulheres. Então, o feminismo decolonial não é uma nova onda do feminismo, ele é uma continuação das lutas de emancipação das mulheres do Sul. Então, é uma continuação daquelas lutas, das lutas de séculos e que tiveram seu apogeu na década de 50, de 60, com a decolonização, com o processo de decolonização africano e asiático, e esse feminismo decolonial que ela propõe é uma continuação, ele pensa o feminismo como um processo histórico, como algo que começou nessas lutas, para a gente não esquecer o legado dessas mulheres e que continua até hoje. E o feminismo decolonial, acho que é até mais importante do que isso, não é o feminismo civilizatório. A Françoise bate muito nisso nesse livro dela, que é o que ela chama de feminismo civilizatório, que é esse feminismo mainstream, que é esse feminismo europeu norte-americano. É o feminismo universal, que se pretende como uma experiência universal de mulheres no norte global, que é um feminismo que tenta impor, em nome do direito das mulheres, um pensamento único, como se existisse uma
única forma de ser mulher, como se existisse uma única forma de ser mulher, e que contribui para a perpetuação da dominação de classe, gênero e raça. É um feminismo que, por se pretender universal, ele se apresenta como apolítico. É um feminismo que não pensa como a colonização, como o racismo, como as lutas de classe, que não pensa nas lutas de classe, é um feminismo que não pensa como essas múltiplas opressões se coloca sobre as mulheres. É um feminismo que se propõe apolítico, porque se pensa apenas na mulher, no binômio mulher e homem, então de igualar a mulher na situação que o homem está, empoderar a mulher para ela assumir esse mesmo papel que o homem tem hoje, então é um feminismo que não pensa no estrutural, que não pensa no todo, que não pensa que o que a gente quer não é se colocar no mesmo papel, na mesma posição de homens que também sofrem as mesmas violências de capital, as mesmas violências de império que nós mulheres também sofremos. Elas apagam, elas pensam o feminismo de uma forma apolítica, como se racismo, classe também não interferissem no que é ser, no que é ser mulher, e como para a gente bastasse chegar lá, chegar aonde os homens estão hoje, mas esquecem que também há homens pretos, há homens do sul global que também vivem uma vida de opressão, uma vida de exploração, uma vida que sofre múltiplas violências também, como as mulheres. Então, ela fala desse feminismo civilizatório como essas feministas têm o desejo de integrar as mulheres no mundo capitalista, então de integrar a mulher no mundo dos homens, sem pensar a grande estrutura política e econômica que a gente vive. E ela fala muito também da obsessão dessas mulheres com a vitimização das mulheres racializadas. Eu acho que esse ponto não poderia estar mais atual diante de tudo que aconteceu no Afeganistão no domingo. Então, na obsessão dessas mulheres do norte de salvar as mulheres do sul, de ensiná-las sobre o que é ser desenvolvimento, de como se desenvolver, de como ser mulher no final do dia. E ao fechar os olhos para as opressões sistêmicas, para a opressão do capital, para a opressão da raça, essas mulheres se tornam cúmplices, porque para elas, o feminismo delas é o feminismo de assimilação e de integração, que, como eu dizia, é esse feminismo que quer que as mulheres mimetizem homens, então, que as mulheres alcancem esse mundo dos homens, que as mulheres se integrem ao mundo dos homens, mas sem pensar nas múltiplas opressões que recaem sobre os homens também. E esse feminismo delas, então, acaba sendo uma arma a serviço do neoliberalismo. Então, de pensar o feminismo de uma forma individual, não como uma luta coletiva, de empoderar essas mulheres. Então, basta você querer, basta você estudar muito, se esforçar muito, você vai se empoderar, você vai ter um trabalho e você chegou lá. Não importa que as suas irmãs pretas do sul não tenham chegado lá. Não importa. O que importa é você chegar. É um tipo de feminismo que pensa num um estado enxuto, que pensa no individual. E isso é o que o feminismo decolonial da Françoise não se contrapõe a esse feminismo que ela chama de civilizatório. Mas é esse feminismo que na década de 70 se torna mainstream. Então é esse feminismo que na década de 70 e até hoje, como um processo histórico também, apaga vozes da luta de libertação, então apresenta o feminismo como algo homogêneo, como uma única experiência de mulheres,
e a experiência burguesa da mulher branca, da mulher europeia, quase sempre. Então, é um feminismo que marginaliza e que apaga essas vozes da luta de libertação e emerge desse discurso que não questiona as estruturas do capitalismo e que transforma as mulheres em um sujeito social homogêneo, como se a gente pudesse pensar na mulher como uma categoria política homogênea única, o que não é verdade. Mulheres vivem experiências diferentes. Mas é esse feminismo que o Fundo Monetário Internacional, que o Banco Mundial, que a ONU utilizam. É a partir desse feminismo civilizatório, mainstream, que pensa na mulher como uma categoria única e que tão somente quer colocá-la no mundo dos homens sem pensar na estrutura capitalista e racial. Então, esses organismos se utilizam dessa fórmula homogênea de se empoderar o indivíduo, de se empoderar aquela mulher para integrá-la no capitalismo. Então, é com base nesse feminismo que a gente vê os programas de ajuste estrutural, os programas de microcrédito, como eles se utilizam as mulheres como o alicerce de um pretenso desenvolvimento. Então, como eles utilizam a mulher como o chefe de família a receber o valor que vem de programas de ajuste, a mulher como chefe de família para receber valores de microcrédito, de financiamento, sempre tentando colocar as mulheres nessa lógica do capitalismo, nessa lógica neoliberal, e sem questionar as estruturas opressoras do capitalismo, as estruturas opressoras raciais. Tem uma parte, eu não lembro se está nesse livro ou se está no outro, porque eu confundo os dois são fantásticos, mas que a Françoise conta que ela foi fazer um trabalho de campo, talvez no Egito, eu não vou lembrar onde agora, mas ela foi fazer um trabalho de campo e ela tomou um choque quando ela chegou nesse país, que eu acho que era africano, se eu não estou enganada, mas que ela chega nesse país e ela vai conversar com mulheres de uma pequena vila, sem infraestrutura, e ela escuta dessas mulheres um vocabulário de empoderamento, de governança global, empowerment, e ela percebe como que essas mulheres são educadas por essas agências, como elas são educadas a se integrarem nessa fórmula do capital, a se integrarem nessa fórmula de que basta você se esforçar, basta você querer, basta você estudar, que você vai se empoderar, girl power, você vai chegar lá e tá tudo bem. Não importa se as outras mulheres chegaram, se as outras mulheres não chegaram, basta você chegar. E ela fala como, inclusive, esse vocabulário é apropriado por essas mulheres, por exemplo, elas são ensinadas por essas agências. Então, tudo que o feminismo decolonial não é esse feminismo civilizatório, porque justamente esse feminismo civilizatório, ele é tão apolítico, ele se coloca tão para além da política, não político, ele não discute as estruturas raciais, as estruturas econômicas, ele se coloca apenas nessa fórmula de colocar as mulheres aonde estão os homens. E essa fórmula torna o feminismo, esquece as lutas emancipatórias do passado, então esquece a luta racial, esquece a luta de classes, e ele se torna um feminismo amorfo. E por ser amorfo, por ser isso que como ser algo que pode ser apropriado por diferentes discursos, a gente está vendo agora, como, por exemplo, foi apropriado por vários organismos, como a FMI, o Banco Mundial, a ONU, por ele ser esse feminismo amorfo, esse feminismo pacificador, que esquece das lutas do passado, ele é maleável. E em ele sendo maleável, ele se adequa a diversos tipos de discurso, inclusive discursos da extrema direita. A gente não pode esquecer que movimentos, inclusive na França, extremistas, têm como porta-voz mulheres, têm como porta-voz a Le Pen, por exemplo.
Então, ele é um feminismo que ele se descola tanto das lutas de classe, da luta racial, das lutas de emancipação, das lutas de libertação, que ele se torna algo amorfo, algo que pode ser apropriado por qualquer discurso vigente e que e pode ser apropriado pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, por discursos extremistas. Então, isso tudo é o que o feminismo da Françoise não é. Aqui, me veio muito na cabeça, eu quis trazer a Kelly, que está aí, está cansada de me ver falando do Mitila. A Domitila, ela é uma mulher boliviana, casada com um mineiro, e ela foi uma mulher muito importante na luta feminista da Bolívia. E ela, na década de 70, que é quando ela foi mais ativa, ela inclusive chegou a participar da primeira conferência da ONU sobre as mulheres de 75 na cidade do México. Ela participou, na verdade, não, ela participou da conferência das organizações não governamentais, que foi realizada junto da primeira conferência da ONU para as mulheres, em celebração ao Ano Mundial da Mulher, que é o ano de 75. E nas memórias que ela conta no livro dela, ela conta de um episódio que, enquanto eu estava lendo a Françoise, me veio muito à cabeça, porque a Françoise, ela fala muito de que não existe uma categoria política de mulher, não existe uma única forma de viver o feminismo, não existe um único feminismo. E esse excerto do Mitila me veio muito à cabeça, porque aqui é o que ela diz quando ela vai à tribuna, então, na Conferência das Organizações Não Governamentais, de 75, no México, quando ela vai à tribuna falar sobre a experiência dela, ela se dirige a uma mulher que, se eu não me engano, branca, se eu não me engano, ela é mexicana, que ela tinha acabado de perguntar para as outras mulheres. A gente não consegue chegar em um lugar comum, a gente não consegue pensar numa luta comum entre todas nós. E a do Mitila, então, ela toma o microfone para falar dessa experiência. Olha, ela se refere a essa mulher que pergunta se não há algo comum entre elas. Olha, todas as manhãs você vem aqui vestida com uma roupa diferente e eu não. Todos os dias você vem aqui arrumada, penteada, como alguém que tem tempo de ir no salão de beleza e eu não. Ao contrário, nós, esposas de mineiros, vivemos em pequenas casas alugadas e quando nossos maridos morrem, adoecem ou são demitidos, nós temos 90 dias para sair de casa e ir para a rua. Agora me diga, a sua situação é como a minha situação é de alguma forma parecida com a sua? Que equidade há entre nós duas? Se você e eu não somos iguais, se somos tão diferentes, não podemos nesse momento ser iguais, nem mesmo como mulheres. E essa frase, esse certo do Mitila me vem sempre à cabeça quando eu penso, e isso ela está falando isso daqui em 75, muito antes do feminismo, dessa interseccionalidade ganhar os holofotes. Desde 75 que a Domitila está aí falando, a sua situação é como a minha, como que você, mulher, branca, de elite, há um meio termo, há uma situação comum entre a minha e a sua, eu que venho de um país do sul global, meu marido ganha mal, meu marido é mineiro, então ele está sujeito a condições de trabalho péssimas, a gente vive numa casa alugada, que se eu não pagar eu tenho 90 dias para sair, a nossa situação é a mesma. Isso me voltou muito forte quando eu estava lendo o livro da Françoise, para a gente pensar como esse feminismo civilizatório, que é justamente tudo que ela quer se contrapor com o feminismo colonial dela, como esse feminismo civilizatório tenta passar essa imagem, essa ideia de que há uma forma de viver, de que há uma forma de ser mulher e que há equidade entre nós, porque nós somos uma categoria política. Nós não somos uma categoria política, nós não somos uma categoria homogênea. A nossa situação, a nossa forma de viver
não é a mesma, e por isso que a gente tem que pensar em múltiplos feminismos e múltiplas formas de viver e de se pensar o feminismo. Aí eu já vou me encaminhando para o final, que eu já nem sei, falei aqui já bastante, eu acho que a gente tem que ter tempo também para debater, mas a Françoise traz essa frase da Audre Lorde no começo desse livro, que eu acho importante também para a gente ter em mente, de pensar quem são os nossos aliados, que a gente pode até ter diferença com os nossos aliados, e quem são os nossos verdadeiros inimigos. Eu não estou aqui querendo plantar a discórdia e falar que as mulheres do norte global são nossas inimigas, mas a verdade é que a gente pode até ter diferença com os nossos aliados, mas a gente tem que saber identificar quem são os verdadeiros inimigos. E depois de ler esse livro da Françoise, me ficou muito claro de que, não que eu queira colocar em termos de inimigo, mas de que esse feminismo que tenta colocar as mulheres como uma categoria homogênea, que tenta dizer que há um feminismo baseado na experiência burguesa, europeia e branca, e que esse é o feminismo certo, isso eu não quero. Isso eu não quero para mim, isso eu não quero no meu trabalho, isso eu não quero na minha pesquisa. E também me veio muito à cabeça agora com essa questão do Afeganistão, de que não há uma única forma de pensar o feminismo. E para encerrar, eu queria encerrar e colocar para discussão, já para a gente iniciar o nosso debate, como a Françoise abre o livro dela. Eu estou encerrando com essa ideia, mas ela abre o livro, ela abre as ideias dela a partir dessa ideia das mulheres que limpam as cidades, das mulheres que trabalham nas casas de família, nas mulheres que fazem a limpeza urbana. Então, a indagação dela, o ponto de partida para escrever o livro foi pensar nessas mulheres, como elas são invisíveis, mas elas são essenciais. E pensar, então, como o trabalho dessas mulheres, que é majoritariamente feito por mulher e por mulheres pretas, né, o cuidado da família, o cuidado das casas de família, o cuidado da limpeza urbana é majoritariamente feito por mulher e por mulher preta, mas que é um trabalho invisível, um trabalho marginalizado, é um trabalho no qual elas são superexploradas, que elas são colocadas em situação de risco, porque elas estão trabalhando com produtos de limpeza, com produtos químicos, mas que é um trabalho que é considerado como parte daquilo que as mulheres devem fazer há séculos, um trabalho feminino de cuidar e de limpar, e que, inclusive, deveria ser gratuito. E a partir dessa indagação, a partir desse ponto de partida, que ela começa a tratar de como esse feminismo civilizatório que só pensa a mulher como esse ser homogêneo, é pouco, é raso, não serve, porque ele não pensa nessas mulheres, porque para que essas mulheres brancas, burguesas, possam sair para trabalhar, se empoderar, ela até fala isso, colocar o seu terninho, trabalhar no escritório e fazer sua academia, aí fazer o seu spinning, é porque tem mulheres pretas que todos os dias acordam, fazem uma trajetória longa de ônibus, de metrô, de trem, para chegar no seu lugar de trabalho, limpam a cidade, são invisíveis, não são vistas, trabalham em condições de trabalho horrorosas e voltam às suas casas também invisíveis, e no próximo dia repete. Então, não pensar o feminismo pensando nessas mulheres é esquecê-las, porque não pensa como, se elas estão lá limpando a cidade, invisíveis, mal pagas, sujeitas ao risco, é porque a opressão não é só de gênero, a opressão é de raça, a opressão é de classe, e é a partir daí que a Françoise começa o livro dela, e é a partir daí que eu sugiro para que a gente siga a nossa discussão. E obrigada. Nathalie, obrigada pela tua apresentação, assim, eu acho que esse final aí me deixa muito inquieta, assim, e me fez questionar também o que eu tinha pensado para falar sobre o texto, que parece que o resto ficou insignificante diante desse questionamento, assim.
Nós temos bastante gente, acho que nova participando, então agora a gente vai iniciar o debate. Vocês podem fazer também os comentários no chat, mas a gente recomenda também que abram se inscrevam, abram os microfones e falem, porque é importante que a gente pratique também a fala, tá bom? Daí, quem quiser falar e comentar o texto, já pode ir colocando o nome ali no chat, que daí depois já vai entrando para a lista. E aí eu acho, quando tu falou esse teu final, eu fiquei pensando num termo que ela colocou no livro, que é do feminismo machista, né? E aí, quando eu li aquilo, me parecia uma coisa que doeu o ouvido, porque eram duas palavras que não combinavam, duas palavras que eram opostas, que não deviam estar compondo. Mas aí, quando a gente olha isso, quando a gente pensa que, na verdade, a luta básica é só para mulheres chegarem ao ponto de homens, a gente esquece que esses homens também têm posição desigual. Né? E que essa luta, se em algum momento for só por essa igualdade, ela vai continuar sendo uma luta extremamente desigual, porque mulheres vão continuar em posições desiguais, porque a elas cabe essa posição, né? A elas, mesmo que forem só para alcançar os homens, a que tipo de posição elas vão conseguir ascender, e nunca mais do que isso. E aí eu acho que um ponto que ela diz, por isso que essa luta é importante, essa luta ela é coletiva, né? Ela é uma luta que não é só pela ascendência e empoderamento de uma mulher para que ela possa subir, mas é para que todas as outras mulheres consigam também ascender, para que ela seja realmente uma coletividade ascendendo, uma transformação da sociedade. E aí eu acho que esse livro ele é muito mais que uma discussão só sobre feminismo, ele é uma discussão também sobre uma transformação geral da sociedade e uma transformação do mundo no qual a gente vive. E aí eu acho que a sugestão foi muito acertada para a proposta do grupo desse ano, porque eu acho que ela traz algumas reflexões importantes para finalmente a gente conseguir sentar e pensar, afinal, o que é um feminismo decolonial. E aí ela traz vários pontos que são importantes, e aí parece que agora na minha cabeça, depois de tantas discussões, meio que acendeu, e aí dá para se chegar e dizer, a partir da leitura dela, o que é esse feminismo decolonial. E mais ainda, pensar o que ele não é. E aí esse ponto que ela traz, que ele não é só uma onda, mas que ele sempre teve presente, quer dizer, ele não começou agora. A gente pode estar descobrindo ele agora. A gente pode estar lendo ele agora, e autoras que tratam disso. Mas ele é um feminismo com uma trajetória muito mais ampla, né? Ele não veio só para ser aquele fechamento sobre o feminismo que vem desse feminismo branco, mas ele já andava em paralelo com esse feminismo, ele já questionava junto isso, e ele vem dessas lutas essas lutas de emancipação, essas lutas pela descolonização, principalmente dos anos 60 e 70, aquela parte. Mas se a gente for parar para pensar, talvez o mesmo processo de descolonização que passou a América no final do século XIX, também já existia esse tipo de pensamento, em formatos diferentes, em épocas diferentes, mas ele estava lá. Então, não é um assunto novo, não é uma coisa que vem do feminismo branco, mas ele já é uma luta que existia antes e que deve ser respeitada e considerado como tal. Sabe? E aí, eu acho que tem várias outras coisas, assim, mas eu vou tentar não monopolizar, mas eu acho que isso foi bem interessante. Eu acho que esse livro ajudou a gente a sentar um pouco as ideias também do que é as mulheres do Sul, né? Que a gente vem há um tempo já batendo nessa tecla, um tempo, às vezes, pensando amplamente nisso, mas ela vem, ela coloca, e ela escreve, e ela se posiciona. E, principalmente, como esse debate, ele não é apenas um debate teórico, mas ele é um debate que foi feito a partir de experiências, de lutas, e do cotidiano violento, árido, difícil, que a gente enfrenta todo dia. Tá? E aí eu acho que eu pensei, e é isso que a gente tem que começar a refletir também a partir de agora, e eu acho que o livro da Françoise veio dar a base para isso, assim. E aí o que eu achei mais interessante é justamente o quanto que ela traz essa experiência da Ilha de Reunião, né? E aí a gente para pensar, em pleno século XXI, ainda existem territórios ultramarinos, um nome muito bonitinho para falar que é uma colônia, né? E aí o quanto que essa Ilha de Reunião, ela tem uma cidadania francesa, mas ela não é francesa, ela continua sendo ali uma ilha do Índico, com todas as contradições, com todas as suas dificuldades, que não foi incorporada. E a gente não precisa ter o Índico para pensar um pouco essa realidade de colônias atuais, né? A gente tem a Guiana Francesa aqui na nossa fronteira também, que a gente nunca parou para ver e pensar o que é isso, o que são esses resquícios da colonização que permanece no dia a dia, na nossa cara, jogada, esfregada, e a gente acha que acabou, né? Mas não, estão aí presentes. Tá, eu acho que então, para dar uma dinâmica nisso, eu vou passar para a Mariana, daí acho que tem bastante gente. Eu acho que eu não preciso ficar chamando todo mundo por nome, né? Eu acho que cada uma que vê depois que se encerrou, já pode emendar a frase e falar. Então, depois a Mariana vem Kelly, e a Gabriela, e depois a Alessandra. E aí, quem quiser, continua botando ali com o nomezinho aí. Bota quinto e seu nome, tá bom?
Nossa, eu concordo muito com que as coisas que a Cecília falou. Esse texto, para mim, foi meio que isso, né? Uma síntese de eu conseguir juntar todos aqueles autores anteriores, cada um falava uma coisa, mas mais ou menos falavam algumas coisas em comum. Tá, e agora eu consigo entender que isso é feminismo decolonial? Eu acho que esse texto deixou isso bem claro, né? E eu acho que é muito isso, né? Aquilo que não é o feminismo decolonial. Eu fiquei muito feliz de ler esse texto. Aliás, muito obrigada, Nathalie, por trazer esse texto para a gente, porque é um texto fácil de ler, assim, né? Um texto que, pelo menos, que eu consegui entender bem, tem uma leitura tranquila, não é aquele texto que você fica, meu Deus do céu, não estou entendendo uma frase que eu li, porque tem texto que é assim, né? Então, eu quero fazer alguns comentários. Eu acho que uma coisa que acho que a Cecília comentou, né? Quem são as mulheres do Sul, né? A Nathalie falou por final, agora eu já estou perdida aqui nas minhas mil anotações. E aí eu acho que é uma coisa até que eu me questionei lendo o texto, né? Que enquanto a gente está no Brasil, a gente já tem aquela questão, nós não somos ocidentais, que é uma coisa que a gente tende a entender que nós somos ocidentais, mas nós somos brancas, né? Óbvio que dentro do Brasil a gente tem todos os privilégios de ser branca, né? Mas a gente pensando numa escala mundial, nós somos brancas, né? Todas as questões que nós nos colocamos quando nós saímos daqui, né? E até por estar num país de periferia, não está sendo a palavra, mas vocês sabem que a palavra é, né? Mesmo que seja o Brasil, não seja, enfim, como outros países da periferia, saiu agora, Bolívia, enfim, nós estamos ainda um país de periferia. Eu acho que isso fiquei muito questionamento. Além de nós não somos ocidentais, nós não somos brancos, né? Obviamente que, como eu falei, dentro do Brasil a gente tem todo esse privilégio, não estou dizendo que não, mas saindo desse pensamento. E aí, algumas coisas eu fiquei assim em dúvida, assim, queria até que a gente comentasse, discutisse um pouco isso. Uma delas é a questão da multidimensionalidade que ela destaca, né? Ela faz uma crítica à interseccionalidade. Mas, pelo menos no capítulo 1, que foi, né, o que a gente leu, não me ficou claro por que essa crítica da interseccionalidade. O que eu entendi, não sei se eu entendi certo, alguém pode comentar, depois a Nathalie também pode falar, é que a intencionalidade ela entendia mais como uma segmentação, né? E a multidimensionalidade seria meio que a união de tudo isso. Pelo menos eu entendi assim, mas eu não sei se eu entendi direito. E talvez essa fosse a crítica, né? De não ter o gap ser esse. Mas aí também eu fiquei na dúvida. Porque como a gente vai unir, eu entendo que você não tem como pensar no feminismo, né? Sem pensar em raça, sem pensar em heteronormatividade, em todas as outras questões que ela coloca. Mas, como é possível a gente pensar tudo isso sempre junto? Se as pessoas têm, se as próprias identidades criam estruturas de privilégio e criam situações de maior vulnerabilidade de forma diferente. Não vou falar do refugiado, que é o que eu sempre falo aqui, né? Então, por mais que você una tudo, né, e tenta entender, e o que eu acho que ela quis falar muito aqui é que a estrutura não dá para ser como é, não dá para a gente tentar ajeitar a estrutura, né, que seria o feminismo liberal. Vamos ficar iguais aos homens, né? Vamos ter os mesmos direitos, a igualdade, que é uma igualdade pensada numa estrutura capitalista, né? E que sempre vai deixar outras pessoas fora, né? E, enfim, foi o que eu entendi, que a estrutura precisa ser modificada, né? Então, realmente, a gente não consegue pensar nesse feminismo decolonial dentro de uma estrutura capitalista de países colonizados como existe hoje. Mas, ainda pensando assim, eu acho que é um pouco difícil dentro dessas outras identidades. E depois eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Essa foi uma das minhas inquietações no texto. Eu também queria comentar sobre, né, as ondas que você falou. Eu achei muito legal essa questão da onda, que me lembrou um texto que a gente leu em 2019 sobre as ondas. Essas ondas servem para o Brasil ou não servem para o Brasil, né? Para o Brasil, não falava Brasil, mas falava para o sul global, que cada lugar tinha seu momento. E aí, realmente, tudo que eu entendia caiu por terra quando ela falou isso, né? Mas faz sentido falar de onda? Ou se cada lugar tem um feminismo diferente, momentos diferentes, que servem para coisas diferentes? E calma aí, saiu na tela aqui de vocês.
E aí, por último, eu também queria lembrar dessa questão das afegãs, né? Que eu acho que é uma coisa que é até interessante a gente falar hoje. É claro que a gente entende que, né, o Talibã ele tem várias medidas, né, que são extremamente complicadas, inclusive acabam sendo obrigatórias para pessoas que não vivem naquelas condições e, enfim, são várias imposições muito ruins para as mulheres. Mas aí eu vou pegar uma parte do texto que eu até mandei para algumas meninas aqui, que me chamou muito a atenção, me lembrou muito quando eu estava lendo, que ela cita a Lila Watson. Se vocês vieram para me ajudar, estão perdendo seu tempo. Mas se vieram porque a liberdade de vocês está ligada à minha, então trabalhemos juntas. Porque o que acontece muito, né, que ela coloca no texto, que eu achei extremamente importante, é essa ideia de nós sermos salvadores, né, da hegemonia da mulher branca ser a salvadora, do Ocidente ser o salvador do outro, né. Você nem lembrar que o Talibã foi construído pela própria ideia dos Estados Unidos, dentro de um contexto da União Soviética e tudo mais. E aí, vamos salvar? E aí esses termos estão sendo utilizados mais na internet. Salve as afegãs. Não, gente, não é bem assim, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Esse trecho me lembrou muito essa discussão, essa questão. E eu acho que é isso. Eu botei um monte de coisa aqui que eu já nem sei mais o que é, gente. Obrigada. Vou passar para a Kelly. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo, né? Acho que sim. Obrigada, Nath. Ficou tão bonita a sua apresentação. Achei que foi mara. Os slides estavam lindos, a sua apresentação foi super claro. Ai, pera, para tudo. Para tudo que eu esqueci de falar no começo, gente. Isso não sou eu, isso é a Tami, todinha, pelo amor de Deus, não posso levar os louros dessa vitória, não. A Tami que fez essa apresentação linda, maravilhosa, perfeita, e eu sou muito, muito grata a ela, porque no que dependesse de mim ia ser um PowerPoint Times New Roman 12, preto e branco. É ela que criou isso tudo, Tami. Tami Obrigada, maravilhosa, da nossa equipe de comunicação maravilhosa. Mas Nath também é maravilhosa por ter indicado esse texto, um texto que inclusive ela já tinha indicado na nossa semana de comemoração de aniversário das Marias, então a gente estava com bastante curiosidade de ler. E aí eu acho que, trazendo um pouco até do que a própria Nath trouxe, né, da Xungara, que ela citou aqui, que é da Domitila, que é essa, né, mineira boliviana. Eu acho que o texto também me remeteu um pouco de uma discussão que eu também já tive com a Nathalie, que é sobre a questão da difusão, né? Da difusão desses paradigmas e da difusão dessas práticas emancipatórias feministas, que apesar de não existir, né, ela trata esse feminismo decolonial, uma das possibilidades. Eu acho que essas possibilidades, elas têm, de alguma forma, né, um fio condutor único, talvez, e que pode ser traduzido de formas diferentes, de acordo com as particularidades, né, de cada feminismo, mas há um fio condutor um pouco nessa questão de ser uma resistência, de ser uma forma de emancipação, de ser uma forma de libertação até desse formato eurocentrado. Então, eu fiquei pensando muito, trazendo um pouco dessa literatura de difusão que a gente acaba, eu e a Nathalie, a gente escreveu, né, esse artigo, trazendo um pouco dessas práticas de feminismo que já era considerado decolonial, né, na primeira conferência da mulher na tribuna de organizações não governamentais de 75, na Cidade do México. Então, eu acho que essas práticas, esses encontros que as mulheres têm, inclusive das mulheres decoloniais, têm provocado essa circulação de ideias, e o que ela traz, a VG, ela chama de troca sul-sul, né, que eu acho que também é uma forma de mostrar que, ó, o conhecimento não é só uma transferência do norte para o sul, mas a gente tem muito que, inclusive atualmente, transferência de sul para o norte, né? As práticas têm também circulado através dessa lógica não contra dominatória, digamos assim. Quando a gente fala de feminismo decolonial, né, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse termo, que eu acho que faz uns 4, 5 anos,
A minha dúvida era sempre por que é decolonial e não, né, descolonial. Que eu acho que talvez seja uma coisa que não é, que é óbvia para algumas, que já estudam feminismo há um tempo, mas talvez não seja para todas, né? E aí, inclusive resgatei, né? Eu fiz uma aula sobre direitos e diversidades durante o mestrado, e que era justamente sobre todos esses debates epistemológicos e teóricos sobre a questão racial. E aí eu, né, trouxe um pouco, e eu vi muito, né, a VG, a parte que eu li, né, não li o livro inteiro, mas não sei se ela, pelo que eu vi, ela não entra, né, um pouco nessa discussão do por que é decolonial. Mas eu acho que vem um pouco nessa explicação que a Nathalie trouxe, né, de que a colonização, que é esse período, pode ter acabado, esse fenômeno pode ter desaparecido, mas eu acho que as estruturas de poder e esses processos de dominação acabaram se perpetuando e ainda existem, né, que é o colonialismo. E que a descolonização, então, seria, talvez, acho que ter acho que talvez romper com esses laços, acho que jurídicos, né, da colonização, mas que a decolonização, acho que diria respeito mais a essas múltiplas hierarquias e opressões que se perpetuam ao longo do tempo, para além dessas estruturas, né, acho que jurídicas, da relação colônia-metrópole. Então, acho que é importante talvez fazer essa distinção, né? Pode ser uma coisa meio boba, mas eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez, eu sempre me perguntei por que era decolonial, tá faltando essa, no começo até achei que era um erro de grafia, para vocês verem que às vezes a gente tem que partir, né, do zero para conseguir entender, mas eu acho que é muito importante a gente, isso que acho que a Nathalie traz, né, do que a VG também bate muito na tecla de que esse feminismo decolonial, ele não esquece o passado. E isso também me remeteu muito a um novo conceito que tem sido, ficado bastante em voga agora, que é o de afrocentricidade, que está muito ligado com afrofuturismo, que é um pouco de tentar colocar essas raízes, essas heranças que a gente tem, né, do nosso passado, centrado, né, no continente africano, e que muitas vezes isso é apagado por conta desses processos, né, de colonização. Então, como a gente consegue trazer essas heranças para o presente e tentar explicar, inclusive, colocar a história a partir de um outro ponto de vista, né, que muitas vezes foi apagado, invisibilizado. Então, isso me fez pensar muito como que o passado pode ser importante para a gente entender o nosso presente também, né. E por fim, eu ia só também citar que eu achei bem marcante também quando ela traz essa questão da justiça epistêmica. A gente tem, né, o que a gente chama de episteminicídio, né, que acho que tem a ver com toda essa questão, que ela traz a questão de contestar a ideologia da falta. E isso para mim é tão, né, forte, falta. Então, os que não passaram por esse processo de civilidade, civilização, eles faltam, eles têm ausência de razão, de conhecimento, de beleza. Então, isso para mim ficou bem forte. E acho que é isso. Achei o texto também, acho que é um texto fácil de ler. Gostei muito do começo, né, dela trazer essa questão do invisíveis, elas abrem a cidade. E aí isso me fez até lembrar de uma música do Emicida que ele canta, que ele fala assim: a merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi. Ai, como é que é? A Dona Maria já se foi. Depois é que o sol nasce. Só depois que o sol nasce. Meio que dizendo que é isso, né? São as mulheres que estão lá trabalhando no batente, elas saem de casa para trabalhar antes mesmo do sol nascer. Então, acho que diz muito, e a gente né, fala muito da questão do trabalho doméstico, e a gente esquece também que essas mulheres, elas também estão fazendo um trabalho muitas vezes invisibilizado, né, no espaço público, né? Então, enfim, é isso. Obrigada, gente. Acho que sou eu agora. Boa noite, gente. Obrigada pela apresentação, Nathalie.
foi muito completa e eu não consegui ler todo o texto da Françoise, mas eu já tive a oportunidade de participar de um evento com ela e eu achei ela incrível, assim. E eu acho que as minhas questões, né, que eu consegui levantar, assim, pelo pouco que eu li, também tem mais a ver com o feminismo decolonial no geral, sabe? Porque eu estava pensando, retomando também essa genealogia, né, desse termo decolonial, eu associava muito o feminismo decolonial como algo essencialmente localizado na América Latina, sabe? E se diferenciando, assim, dos estudos feministas pós-coloniais. Então, foi uma surpresa grande, assim, ter uma francesa, né, que escreve sobre um feminismo decolonial. Eu fiquei pensando, eu não sei, né, desde quando na França é usado esse termo, né, feminismo decolonial, mas eu fiquei assim, como posso dizer, um sentimento de, poxa, acho que o feminismo decolonial não era nosso, né, não era das latino-americanas, e agora, tipo, quando você dá um Google assim, você coloca feminismo decolonial, daí aparece uma francesa, daí eu fiquei, poxa, que pena, não sei lá. Enfim. Mas que nem também foi muito bem colocado na apresentação, né, que o feminismo decolonial não é uma caixinha, né, ele é aberto, ele é um processo vivo que, tipo, vai também incorporando perspectivas e totalmente ao contrário do que é o feminismo hegemônico, né. Então, essa questão, né, sobre a genealogia do feminismo decolonial, que me chamou a atenção, e também eu tinha escrito aqui, é uma questão assim também mais geral, sobre como que a gente trabalha essas teorias dentro das relações internacionais, sabe? Porque eu sempre estou encontrando uma tensão muito grande entre o internacional e essas peculiaridades das experiências das mulheres, né, racializadas. Apesar de que eu acho que o internacional mora justamente nesse processo de colonização, né? E nessa tentativa de se ter uma civilização, né, entre aspas, de se homogeneizar os povos para dominá-los, né? E daí eu queria saber se tiver alguém que pudesse comentar sobre esse tensionamento, né, entre essas experiências específicas das mulheres do Sul Global, e ao mesmo tempo a gente nomeia essas mulheres como do Sul Global, né? A gente coloca numa caixinha, mas também eu acho que é como um resultado dessa linguagem do colonizador, né, e desse modo de pensar do colonizador. E o que eu acho incrível assim no feminismo decolonial é que ele subverte, ele meio que usa a arma do colonizador contra ele mesmo, né? No sentido de que as mulheres vão se nomear como somos mulheres do Sul Global, somos mulheres racializadas, e a gente vai a gente vai se juntar a partir disso, justamente para combater isso mesmo que o hegemônico nos tornou. Não sei se faz sentido, mas... então, é uma coisa que eu penso bastante, né, nessa tensão. Eu acho que é isso. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Vocês me escutam? Que o meu Zoom às vezes dá uma... Me escutam? Beleza. Sim, escutamos. Obrigada. Então, sobre o que a Gabriela questionou no final, eu acho sobre como olhar desde as RI para o que, enfim, ela traz no livro. Primeiro, eu gostei muito do livro também, eu não tinha lido ainda, não conhecia a autora, mas não havia tido contato. E, enfim, gostei bastante.
Sobre como olhar desde a RI, eu acho que ela traz, mais para o final do capítulo 1, ela traz alguns insights, assim. Ela fala sobre a pedagogia crítica, por uma pedagogia decolonial crítica. E ela traz esse argumento de que olhar para um objeto específico, mais micro, né, como a Gabriela disse, poderia olhar para isso e entender os múltiplos fios que compõem esse objeto, ou enfim, essa relação social, poderia levar, então, a entender todo o ecossistema. E dela dá 2 exemplos. Ela fala sobre as bananas, eu não sabia que ela tinha um trabalho sobre isso, me lembrou muito a Cynthia Enlow, que tem, né, aquele capítulo das bananas que é maravilhoso, que é muito bom, que ela fala sobre as experiências, né, das mulheres a partir da relação com a produção de bananas e, enfim, com o comércio, com a propaganda, e também dos médicos que faziam os abortos na Ilha de Reunião. Então, ela coloca que olhar só para os médicos não seria entender para os médicos brancos que faziam esses abortos, não seria entender realmente o problema, mas olhar para como o Estado francês lidava com isso e entender por que os médicos faziam isso e chegar no Estado francês é a grande sacada, assim, né? Então, eu acho que o olhar das RI poderia vir por esse caminho também. Mas o meu comentário era sobre que me marca bastante nesses textos, assim, porque no Brasil, e tem a ver também com o comentário que a Mariana fez, que a gente no Brasil se vê enquanto mulher branca, assim, né, por conta das relações, enfim, sociais, raciais que foram construídas, e a gente leu Lélia Gonzalez aqui, me veio na fala enquanto eu escutava a Mariana, me veio o texto dela também. Mas a Vergé, ela faz essa diferença, né? Primeiro ela fala sobre a responsabilidade das mulheres, a falsa inocência do feminismo branco, e aí ela está falando das mulheres francesas, porque ela está falando das mulheres francesas que, por serem mulheres e então dominadas, não teriam responsabilidade, que é uma falsa inocência a ideia de que elas não teriam responsabilidade de reivindicar do Estado francês a não violência colonial. Então, ela aponta o dedo para as mulheres brancas da França, né? E, ao mesmo tempo, mais para o final, ela fala da diferenciação entre as mulheres do sul global e as mulheres brancas. E eu entendo que a gente estaria, enquanto mulheres brasileiras, nessa categoria, digamos assim, de mulheres do sul global. E aí ela fala desse recalque das mulheres brancas, que seriam as mulheres não do sul global, que é ela traz esse livro eu não conhecia, então eu só li a síntese dele, eu achei bastante interessante, e isso me lembrou Lélia Gonzalez, que ela fala da White Innocence, esse livro de Wecker, na Holanda, em que a pesquisa dela mostra que as holandesas tinham uma ideia, expressavam xenofobia, mas diziam que não eram discriminatórias, e quando apontando o dedo para elas se sentiam julgadas e defendiam a própria inocência. Isso me lembrou, então, Lélia Gonzalez, que dizia que, quando lemos ela, né, veio, então, essa colocação dela de que há um recalque, uma negação do próprio racismo dentro da ideia de uma democracia racial, mas que, no fim, se expressa de outras maneiras esse racismo, por outras violências que não, quem sabe, uma violência direta frente a pessoas negras. Então, e também, terminando assim, a Vergé, acho que me traz também esse sentimento que me traz a ler Angela Davis também, que é esse sentimento de você precisa se educar e entender seus privilégios, assim. E ela fala isso muito claramente, ela diz que seria um grande passo se as mulheres brancas... Então, tudo isso para dizer, eu acho que há uma diferenciação, sim, enquanto mulheres do sul global, nós também somos mulheres brancas no Brasil, temos que entender a nossa posição enquanto mulheres brancas, né? E quando a Vergé fala para as mulheres brancas que são europeias, eu me senti tocada. Então, é mais ou menos isso que eu queria construir. Então, ela diz que as mulheres brancas precisam se educar, primeiro entender seus privilégios, depois entender o cansaço das mulheres negras e que, enfim, que sofrem a discriminação e estudarem, porque tem os livros à sua disposição. Então, eu acho que essa é uma colocação importante. E, por fim, acho que também, assim, dizer que a crítica ao feminismo pacificador é muito válida e importante nos dias atuais. Acho que chega para nós por outros meios, assim, eu ainda não tinha lido um livro sobre isso, mas eu acho que, no fim, que ela faz isso.
criticar, né, como o feminismo acaba também sendo um pilar do neoliberalismo, etc., e trazer, então, o feminismo decolonial como ponto de revolução, de virada, enfim, de insubordinação. Então, meu comentário seria esse. Acho que sou eu agora na lista, gente. Eu estou meio perdido. Sim, você pode ir. Bom, gente, boa noite a todas e todos, né? Tem rapazes aí também. O comentário que eu quero fazer é que esse texto mexeu muito comigo, né? Demais, demais. Eu não conhecia a autora, quer dizer, leio outras teóricas interseccionais, Lugoni, enfim, não vou ficar fazendo aqui relação de leituras. Mas eu acho que esse texto ele foi me estapeando, sabe, o tempo todo. De que lugar que eu falo, né? Se é que eu tenho lugar de fala. Eu falo de um lugar de um homem cis, gay, branco, né, aposentado da graduação e que voltou de novo a trabalhar na pós-graduação pela questão pandêmica, de não poder circular pelo mundo, então tentar fazer outras circulações mesmo que através da máquina, né, dessa conexão maquínica e tal. E aí eu fiquei pensando algumas coisas que, assim, de problematização política de circulação no mundo, né? Quando eu entro num banheiro de shopping, quando eu sento num lugar para comer, né? Quando eu circulo dentro de algum espaço qualquer, em que alguém limpou, em que alguém organizou, é aquela história. Algumas coisas que parecem óbvias nem sempre são tão óbvias assim, né? E isso me faz pensar este lugar de circulação no mundo, né? Então, a Françoise Verger, ela vem de um lugar, né, que eu já tive algumas vezes, né, na França e tal, e que você sempre tem uma ideia, né, meio, como é que eu vou te dizer, elitizada, né, a partir do momento que você pode viajar, que você pode circular em alguns lugares e tal, essa ideia do velho mundo, né, que é a nossa referência de cultura, que é a nossa referência de civilidade, e que não é tão referência assim de civilidade, né? Eu fiquei pensando, né, quando se falou aqui, eu fiquei ouvindo, né, os comentários, agradeço os comentários, resolvi ficar quieto, querer ouvir mais as impressões que vocês tiveram e tal. Fiz um monte aqui de observações e alguns pontos eu queria trazer para a gente pensar junto, né? O texto ele foca muito as mulheres racializadas, né? Como se na periferia não existissem mulheres brancas violentadas, oprimidas também. Não estou desmerecendo, pelo amor das deusas e dos deuses. Só que querendo dizer que me deu a impressão que só as mulheres racializadas são oprimidas, né? E que sofrem tudo isso. E que não é bem assim. Claro que quando você tem essa intersecção de classe, de raça, de periferia, de deficiência, né? Ou de orientação sexual, como é o caso das lesbianidades, se a gente for falar de mulheres, ou das bissexuais, ou das transexuais, né? Embora não se deva fazer hierarquização interseccional, mas há uma tendência de um sofrimento maior que é constitutivo, né, na subjetivação, na constituição dessas mulheres como sujeitas e tal, né? E aí eu fico pensando muito nas irmãs, né, da periferia e tal. Eu, desde a minha adolescência, quer dizer, venho de uma família classe média, inicialmente católica, e que depois eu rompo, né, aos meus 14 anos, eu conheço o candomblé, eu acabo me iniciando, eu acabo me interagindo mais com as questões de uma cultura negra e tal, né? Lembrando que é muito diferente, né? Mesmo eu indo no candomblé, eu sou branco, né? Então, uma coisa é você colocar os paramentos, né, africanos para um ritual, para o terreiro e tal, e outra coisa é você circular no mundo com as outras marcas, né? Com as outras referências e tal,
e que te coloca ali na linha de trincheira da opressão, né? Isso causa em mim um incômodo, sabe? Um mal-estar, eu diria, né? Poxa, o que foi feito com as nossas irmãs e os nossos irmãos racializados? O quanto que esse privilégio de ser branco, de ter casa, de ter comida, né? Às vezes me dá até vergonha, sabe? Pode ser uma coisa muito particular minha e tal, mas eu venho de uma relação com a cultura, com os valores afrodiaspóricos de muito tempo na minha vida. Ao mesmo tempo, né, quando surgem essas teorias das interseccionalidades, né, onde se privilegia essa intersecção de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, de orientação sexual, de localização geopolítica, enfim, né, para mim não é novo, né? Eu já falava dessas coisas antes de eu conhecer as teorias de interseccionalidade. Por exemplo, eu venho de um lugar teórico, por exemplo, da filosofia da diferença, né, onde Deleuze de Guattari problematizava essas questões, mas de um outro jeito, né, que ainda não aparecia com o nome de interseccionalidade. E uma das coisas, né, que foi chamada a atenção, não lembro agora o nome da pessoa, me desculpe, dessa coisa da multidimensionalidade. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi no primeiro encontro que eu participei, eu fiz um questionamento, né, que eu achava a ideia de interseccionalidade um pouco estranha para mim, porque inter, né, é uma coisa que se soma a outra. E eu questionei que talvez pensar em transinterseccionalidade, não como inter, né, separando territórios, colocando limites bem delineados do que seria uma coisa ou outra, enquanto marcador social de diferença ou de estigma, se preferir chamar assim, né? E aí surge essa ideia da multidimensionalidade que, para mim, me deu um clique. Eu falei, espera um pouco, eu acho que está começando a aparecer uma luzinha para mim, né, para tentar pensar um pouco além dessa coisa inter e até mesmo trans, para pensar essa multidimensionalidade, análise multidimensional, né? As colegas e colegas argentinos, eles falam de feminismo multitu, né? E quando eu escutei isso, eu perguntei para uma amiga querida lá de Buenos Aires o que elas estavam chamando de feminismo multitu, se isso tinha a ver com essa coisa da interseccionalidade e tal. E ela dizia que podia sim ter aproximações, mas não necessariamente. A história da tradução é uma coisa complicada, né? Porque a tradução ela tem que estar localizada. E como a gente aprende com a Dana Haraway, né? Todo conhecimento, toda conceituação, ela sempre tem que ser localizada e ter uma certa parcialidade, porque o conhecimento ele não deve ser tomado como uma coisa já totalizada ou totalizante, ele está sempre em trânsito, ele está sempre sendo revisto e tal. E aí me vem a outra questão que se foi colocada, é a história do descolonial e o decolonial, né? Aí eu lembrei de alguns autores, né? Eu lembrei do Minolo, eu lembrei do Aníbal Quijano, até o Grossfogel, né? Quando ele veio nos mostrar que descolonizar, quer dizer, deixar de ser colônia é uma coisa, e decolonial é uma coisa que tem a ver com posição de pensamento, com sistema de pensamento. E aí me vem uma inquietação, sabe? Até que ponto nós não continuamos sendo, né, decoloniais nos modos de pensar, de relacionar com as outras pessoas, com posicionamentos mesmo, né, políticos, né? Quanto? Porque a nossa cabeça ela foi moldada, né, para pensar de um determinado modo, binário, totalizante, universalista, e romper com isso não é fácil. Desde que nós nascemos, nós somos constituídos como pessoas assim. Mas nem tudo está perdido, né? Eu gosto muito de uma frase do Minolo, que ele fala, nós precisamos aprender a desaprender, né? Então, como é que a gente vai desconstruir, né, essas verdades ou esses regimes de verdades que impuseram para a gente a ferro e fogo como verdade absoluta? O quanto que isso é cruel,
o quanto que isso é extremamente violento, e isso está presente nas nossas relações cotidianas. E isso me coloca sempre um ponto para se pensar, a gente se colocar em análise o tempo todo, né? Porque às vezes automaticamente escapa alguma coisa. Quando você vê, já foi. Quando você vê, já foi, né? Então, quer dizer, pensar essa coisa desses saberes, né, eurocêntricos ou norte-americanos, né, que é o que predomina nas formações acadêmicas, né? São as determinações conceituais que o tempo todo ainda estão impregnando os currículos. Eu imagino que na grade curricular de vocês não deva ser o mesmo, não deva ser diferente, desculpe, né? Eu falo da formação em psicologia, de onde é a minha base, né? E que eu problematizo o tempo todo em sala de aula e no meu cotidiano, né? Dessa coisa dos epistemicídios, quer dizer, não tem autores indígenas, né? Quantas e quantas autoras e autores negras, negros ou pretas, pretos, nós tivemos na grade curricular? Quantos colegas, professores nós temos que são negras e negros? Quantos colegas em sala de aula nós temos que são negras, negros, que nós sabemos da sua condição socioeconômica, da dificuldade para estar ali, né? Podendo ter privilégios, vamos dizer assim, de sentar num banco escolar, né? Num banco universitário, né? Então, a ideia, para mim, primordial, é que eu tenho lido ultimamente a história da desobediência epistêmica, né? Nós precisamos desobedecer essas lógicas de formação, essas lógicas deterministas, binárias, sedentárias, né? Elas são secas, porque elas não permitem a crítica. Isso é cobrado da gente o tempo todo, né? A ausência, por exemplo, de fomentos de pesquisa que a Françoise aponta num determinado momento, a dificuldade de você ter um projeto seu crítico que tenta avançar um pouco nessa coisa de pensar um mundo concreto, real, que está à nossa volta. Ao mesmo tempo, mesmo esses autores, né, que nos alimentam, como Grossfogel, como Quirrano, né, nós precisamos pensar também na colonização brasileira, nas nossas periferias, o que fizeram com as nossas irmãs e irmãos indígenas, o que fizeram com as nossas irmãs e irmãos pretas e pretos, periféricas, né, sem condição de estudo, de trabalho, de comida, de uma blusa para se agasalhar no frio e tudo mais, né? Bom, enfim, gente, são muitas questões. Eu estou completamente tomado por essa Françoise, né? Ela foi me esbofeteando o tempo todo, mas foi um esbofetear, e olha, eu não sou masoquista não, tá? Mas um esbofetear bom, sabe? Acorda, meu, sabe? Se toca, a vida não gira em torno do seu umbigo, não, sabe? Tem muito mais coisas acontecendo porta fora da sua casa, né? E eu acho que isso me dá... eu estou com 62 anos, voltei para pós, estou assumindo orientações de novo, né? Isso, de certa forma, nesse momento desse país que a gente vive, né, de completamente destruição acadêmica por esse governo espúrio, por esse governo fascista, né, que está destruindo tudo o que foi construído pelos movimentos sociais, né, pelo pensamento crítico, né, ao longo de 30, 40 anos, esse cara vem e vai destruindo tudo, avassalando tudo. Isso é desesperador. Aí eu volto para a academia e penso, nossa, acho que eu fiz uma escolha errada de voltar, sabe? Eu não estou na graduação mais, mas eu vejo os meus colegas de graduação que também estão na pós. Gente, a condição, o sucateamento, sabe? E aí, no grupo aqui de vocês, né, que eu descobri por acaso, que uma outra colega apresentou no nosso WhatsApp de outro grupo de pesquisa, né? Aí eu vi e fiquei encantado, né, de ouvir essa mulherada potente. E, sabe, uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, eu nunca imaginava que o curso de Relações Internacionais, que eu acho que para mim é tão, né, top, né, ia ter esses tipos de discussão. Olha, outros tapas, tá? Na cara, né? E eu espero que vocês... Eu fiquei até preocupado, porque eu não sabia que vocês tinham entrado em férias, né, em julho.
falei, nossa, o mulherio não me quer mais, né? Eu acho que eu fui rejeitado, gente. Quase voltei para análise, tá? Falei, gente, eu fui rejeitado, elas não me querem mais. E eu estava degustando tanto, aliás, continuo, né? Porque eu entrei em contato com alguns textos, por exemplo, através de você, a Oriumi, sabe, por exemplo, né? Trazendo as questões. E eu, né, que tenho um pezinho lá, né? Existe uma frase bastante piegas, pejorativa, preto de alma branca, né? Eu quero ser branco de alma preta, sabe? Se é para pejorativar, nem sei se existe esse verbo, né? Eu quero ser preto, porque como me incomoda, sabe? E ao mesmo tempo, né? Eu estou dando um curso esse semestre sobre colonialidade, interseccionalidade e interface com a psicologia, né? E eu fiquei muito apreensivo, sabe? Eu comecei o curso essa semana, na quarta-feira, não, semana passada. William, eu não quero te interromper, mas eu preciso sim, pedir desculpa, tomar gente. com o Não, tempo. só queria terminar só com isso, tá? Quer dizer, o que esse cara, uma bicha branca, vai falar de colonialidade e interseccionalidade? Confesso que eu fiquei meio apreensivo. Aí, claro, achei a Carla Cotirene, achei a Djanila Ribeiro, né, falando que a questão não é só dos pretos e das pretas, são de todos nós, né? Isso me aliviou um pouco. E eu quero dizer que essa questão, só para acabar mesmo, essa questão da multidimensionalidade, eu vou tentar escrever alguma coisa e quem sabe eu me animo para me inscrever no congresso de vocês e levar essa conversa para a gente compartilhar, dividir e quem sabe avançar. Desculpa, gente, é que eu realmente perdi a noção. Tudo bem, acho que a gente vai para a Sofia, daí é a última, daí a gente passa para a Nathalie de novo, pode ser? Alguém tem mais algum comentário? Daí a gente vê só por um tempinho, tá bom? Oi, gente, boa noite. Eu gostei muito, até tinha falado para a Cecília no começo, que eu achei o texto ele bem panfletário, mas eu acho isso bom porque tem muitos textos que a gente percebe, né, a posição da autora, e nem sempre tão apaixonado. E eu gosto muito de ter contato com esses textos mais apaixonados, assim, de vez em quando, um pouco menos fechadinhos metodologicamente. Mas eu gostei muito. Eu discordo muito dela quando ela fala da interseccionalidade, porque ela vai criticar a interseccionalidade, mas ela fala, né, que os feminismos decoloniais estudam um modo como complexo racismo, sexismo e etnicismo impregna todas as relações de dominação. E então, nisso, ela propõe uma metodologia interseccional, porque a interseccionalidade nada mais é do que uma ferramenta para se analisar ali uma determinada situação. Então, eu tive a impressão de que ela talvez não sei qual né, foi o contato dela com a interseccionalidade, né? Porque eu acho que talvez ela tenha entendido a interseccionalidade como o eixo raça, classe e gênero, sendo que, dependendo, né, da situação que você vai analisar, você coloca os eixos que são necessários para estudar as suas sujeitas de pesquisa. Tanto que tem a Sirma Bilge, que escreve o Interseccionalidade junto com a Hill Collins, fala, né, que dependendo da sujeita de pesquisa, você vai colocar um eixo. Bom, acho que a parte mais interessante também, que a Gabriela tinha comentado, era como nas RI a gente utiliza, né, os textos decoloniais e tal, principalmente do feminismo. Então, assim, acho que nas RI a gente tem um limite grande na teoria, né, que as primeiras teorias feministas, na verdade, elas vão debater com as teorias mainstream. E quando a gente chega nesses textos decoloniais, a gente fica, poxa, mas qual que é como a gente pode falar disso em RI, pensando nos estados? E eu acho que o caminho é a gente tomar aquela máxima do feminismo de que o pessoal é político. E se tudo que é política nacional também é política internacional, então tudo que é pessoal também é política internacional, né? E outra coisa, assim, é que nas RI, né,
é que a gente tem agora está cada vez mais mainstream, né, a Agenda Internacional para a Igualdade de Gênero, né, com os objetivos da ONU, por exemplo. E qual que é esse feminismo, né, dessa igualdade de gênero? Qual que é o feminismo do He4She, da ONU e de todas essas campanhas que a gente vê por aí de igualdade de gênero? É esse feminismo branco, que não sabe que é branco, porque como a Françoise fala, a feminista branca, ela não se diz sou uma feminista branca, ao contrário da feminista negra que vai falar eu sou uma feminista negra, né? Ao contrário das muçulmanas que, nossa, ontem até fui dormir brava com um monte de baboseira que eu li no Instagram do pessoal, mas ao contrário das feministas muçulmanas que tem que falar sou muçulmana e sou feminista. Nós brancas não temos que falar eu sou uma branca e feminista, né? Então, esse feminismo, né, das instituições internacionais e do capitalismo, como a Françoise coloca, é esse feminismo branco, hegemônico, civilizatório. E é uma coisa que a gente vê, né, nas RI também, nas intervenções militares, né, nas operações de paz, que é o que? A Resolução 325, que fala basicamente que é só colocar mulheres em cada uma das etapas da reconstrução da paz, da reconstrução das instituições daquele Estado, né, que foi fragilizado, que a sociedade vai ser mais justa, que é só colocar, que nem no caso do Iraque, né, que é meu tema de pesquisa, que é só colocar uma cota de 25% ali, colocar algumas mulheres no governo transitório que vai se atingir a igualdade de gênero naquela sociedade. Então, assim, esse feminismo civilizatório também é uma coisa que, na minha pesquisa, a gente denomina feminismo orientalista, porque é um feminismo que tem um olhar preconceituoso para as mulheres, né, as mulheres árabes muçulmanas, que é o que a gente vinha conversando no início da reunião, que é um feminismo que vai, né, as feministas brancas vão salvar as feministas, né, do sul, né, do sul, não sei, do sul, daquela sociedade. Então, das mazelas daquela sociedade. Então, várias coisas que a Françoise vai denunciando no texto dela são coisas que eu encontro na pesquisa, né? Essa questão do empoderamento, esse mau uso que se faz da palavra empoderamento, que era de um sentido de emancipação, de consciência da própria opressão, e que se torna empreendedorismo, né? Que se torna independência financeira através do empreendedorismo. Então, eu acho assim que até, né, fico curiosa para saber mais como ela, né, entende esse feminismo civilizatório. E puxando um pouco, eu já vou terminar, puxando um pouco a fala do William, né, que ele citou o Quijano, que é um autor que eu li na graduação, e, nossa, dá para fazer uma conexão aqui quando a Françoise fala do Peter, que eu não sei como se pronuncia, né? Mas ele fala, né, a colonização é um acontecimento, um período. Então, se descolonizar, né, um feminismo descolonizador seria um feminismo que acontece depois desse acontecimento, né, da colonização. E aí o Peter que fala, né, o colonialismo é um processo, um movimento que é perpetuado, que o Quijano chama de colonialidade do saber, que é a nossa síndrome de vira-lata, de pensar que todos os nossos conhecimentos, todos os nossos modos de fazer, eles não são legítimos porque eles não correspondem às antigas metrópoles. Então, o feminismo decolonial, ele seria justamente essa quebra, né, da nossa forma de pensar colonial. E daí eu acho legal também que ela propõe, né, que na página 38, ela propõe, de certa forma, um método. E daí eu vejo ela conversando assim um pouco com a Tickner, com a Brooke Akerley, né, que ela fala que uma feminista não pode ambicionar possuir a teoria e o método, né? Ela busca ser transversal, ela se questiona acerca daquilo que não enxerga, tenta desconstruir o cerco escolar que lhe ensinou a não mais ver, a não mais sentir. Então, eu acho que é isso.
eu já li outros textos de feminismo decolonial também, eu trabalho mais com o feminismo pós-colonial, porque também tem isso, eu não sei como vocês enxergam isso, mas me parece, até já fiz umas pesquisas, mas não tem algo fechado, mas existe uma corrente de pensamento de que o feminismo pós-colonial seria o das indianas, né, da Spivak, da Mohanty, aquele mais do sul da Ásia, e que o feminismo decolonial seria o latino-americano. Mas, assim, daí fica, e as demais asiáticas e as africanas? Elas estão no decolonial, elas estão no pós-colonial, então não sabemos. Eu acho que talvez a solução seja a gente se referir a cada autora pelo qual ela se autodenomina. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Clarice, eu acho que tu pode fazer um comentário, porque tu disse que ia ser breve. Não, bem breve. Até que minha primeira vez aqui, eu quero voltar outras vezes, gostei muito, queria agradecer. Eu faço parte do Observatório Feminista de RI e quero participar sempre aqui com vocês, porque eu achei muito, muito lindo. E eu queria só aproveitar um gancho que a Sofia falou disso, da diferença do pós-colonial e do colonial. E o meu tema de pesquisa é a Turquia. E estudando Turquia, eu vi o quanto, eu morei lá também por um tempo, e vi o quanto que o movimento feminista turco se assemelha com o brasileiro e com o latino-americano. E elas identificam isso muito, a luta delas até historicamente, assim, nos anos 80, com mesmas pautas. Hoje em dia, até a maneira, né, de luta, assim, o movimento feminista na Turquia é muito forte, e elas estão sempre se espelhando nas latino-americanas. E para elas acham que a gente está muito mais para frente, né? E daí quando eu contava algumas questões assim que a gente precisa avançar muito, elas ficavam até horrorizadas. Nossa, achava que vocês já estavam em outro, assim, que vocês eram muito mais livres, né? Elas nos veem como muito mais livres do que a gente realmente é. E então eu achei isso muito interessante. Eu liguei muito isso com essa troca sul-sul, né? E como a gente poderia enriquecer com essa troca, trocando entre diferentes movimentos feministas e é isso. Lá também a pauta do feminicídio é muito forte. Aqui a gente já tem isso é um pouquinho mais avançado na legislação, lá elas ainda estão lutando, mas essa troca que a Françoise fala, vendo assim na prática hoje em dia, acho que com a Turquia assim é o que eu relacionei muito, e a gente teria muito a ganhar com essa troca, com certeza. Eu queria dar só um aviso para quem é do integrante do grupo de estudos e não colocou o seu nome aqui do lado na chamada, por favor, coloque. Nathalie, suas últimas considerações, por favor. 10 minutos. Olha, isso. Não, 9 minutos, o que eu vou fazer? Eu vi que a questão da interseccionalidade e multidimensionalismo teve, né, chamada polêmica. Então, eu vou dizer para vocês o que eu entendo do que ela explica. Se está correto, não saberemos. Mas ela cita um autor que se chama Darren Leonard Hutchinson. E eu não li o texto dele porque está em francês. Meu francês não está em dia. Mas essa ideia, essa concepção de multidimensionalismo, ela resgata desse autor, não é ela que apresenta, mas pelo que eu entendo, ela entende que falar de interseccionalismo seria pouco, porque quando a gente fala de interseccionalismo, dá a ideia de que as opressões se encontram nas intersecções, então que haveria um pontinho do gênero que se encontraria com um pontinho da raça, mas ainda assim a maior parte de cada luta estaria longe, sabe? Então pensa naqueles círculos, né, que a gente estudava nas aulas, quando os dois círculos se encontram no meio deles é a intersecção. Então é como se a luta de gênero, a luta de classe, a luta de raça se encontrassem nesses pontos, pontualmente. E quando você fala de uma multidimensionalidade, é você entender que o gênero, a classe, raça, meio ambiente, imperialismo e etc, são um constitui o outro. Há uma dimensão maior, não é que um toca o outro em um ponto pontual, mas que um é constitutivo do outro. Então, pensar as instituições, pensar a sociedade, pensar esses conceitos como
constituindo o outro, mais do que um tocando apenas o outro. É o que eu entendi. E para mim me fez sentido, mas eu fiquei com muita vontade de ler esse tal desse Darren, e eu vou buscar se o texto dele tem em inglês. Se tiver, eu trago para vocês, para todo mundo que estiver no nosso mailing. Para finalizar, gente, vocês falaram muita coisa, eu tomei várias notas, fiquei aqui super pensando. E aí chegou no final, eu falei, gente, eu não tenho condições de comentar todos, acho que todos os comentários, eu queria falar um a um, não vai dar, porque a Cecília já está me olhando com cara de que eu só tenho só mais seis minutos. E eu pensei, então, talvez de encerrar com um trecho do livro, que é o capítulo 2, então vocês não leram, acho que pelo menos a maioria não leu, porque essa questão do Afeganistão está na minha cabeça desde domingo. Eu não estudo Oriente Médio, nunca estudei Oriente Médio, eu fugia de Oriente Médio na graduação, não é um assunto que eu domino. Mas a Sofia estava falando, a Sofia estava falando que foi dormir ontem brava com as coisas que ela lia, eu também fui revoltada. Eu que não entendo patavinas, me revoltada com um monte de baboseira que eu estava lendo. E aí, retomando o livro hoje da Françoise para falar com vocês, me veio essa parte aqui que me fez pensar muito e que eu acho que, é claro, o Talibã, do que eu entendo, do pouco que eu sei, tem políticas severas para as mulheres, a gente não gosta do Talibã, tá claro isso, mas a gente olhar o homem islâmico, a gente fazer considerações amplas, olhando o homem islâmico como um monstro e a mulher islâmica como uma vítima, o véu como a opressão dela, é terrível. A gente não pode cair nessa caixinha que a Françoise bate tanto que as feministas civilizatórias fazem, de que é colocar como delas o certo e o dos outros errado, e o outro, o homem negro, o homem muçulmano, são monstros, têm que ser combatidos. E aí isso me veio à cabeça, essa parte que ela fala aqui, quando ela está falando como o feminismo foi incorporado no capitalismo, foi incorporado para se tornar algo mainstream. Ela fala, para se tornar um movimento legítimo e não uma ideologia marginal, para ser admitido nos corredores do poder, para convencer o Estado e o capital da existência de um feminismo que não apenas não era uma ameaça, como poderia se tornar uma arma ideológica e política, o feminismo civilizatório deveria transformar o feminismo militante, substituindo seu então adversário, o patriarcado branco, o Estado capital, pelo Islã. Então, como elas colocam o Islã como esse adversário, porque o feminismo vai ser aceito como algo mainstream, então não pode se colocar contra o capitalismo, não pode se colocar contra o patriarcado, não pode se colocar antirracista, porque capitalismo, neoliberalismo, nunca ouvi disso. Então, teve que se eleger um novo vilão. E para ela coloca, acho que isso muito no contexto do feminismo francês, que é óbvio, ela nasceu na França, mas ela foi criada na Reunião, ela foi criada na Argélia, mas é com o feminismo francês que ela debate. E ela diz como eles elegeram o Islã como novo vilão. Eu acho que tudo, quando a gente estiver lendo nesses dias sobre o Afeganistão, sobre a tomada do Talibã, tem isso em mente, de que há um viés feminista, e que, aliás, é o viés mainstream, é o viés que mais tem espaço, que vai culpabilizar esses homens como os grandes monstros e as mulheres como grandes vítimas, porque precisava de um monstro, e o monstro é o Islã. Então, meu convite é para a gente pensar também a quem serve esse feminismo mainstream, que a gente lê, que é o que a gente tem mais acesso, então, a quem ele serve, e pensar que nós, mulheres, não somos uma categoria homogênea, não somos uma categoria política homogênea, e que nós somos moldadas pelas nossas lutas, pelos nossos processos históricos, pelas nossas culturas, e se a gente vai salvar, entre muitíssimas aspas, as muçulmanas, é dando voz a elas, para que elas, no contexto histórico, no contexto cultural, no processo delas, nos digam como elas querem seguir. E não a gente, no feminismo mainstream, no feminismo europeu, a gente dizendo para elas como sair, como se salvar e julgando o homem muçulmano como esse monstro. Posso encerrar?
Pode, Nathalie, foi bom. Eu acho que a gente encerra por aqui, lembrando que mês que vem voltamos, não vamos te abandonar, William. E aí, de novo, na última terça-feira do mês, que cai no dia 28 de setembro, com a leitura da Oxe Curiel. Tá bom? É Oxe Curiel, né, Mariana? Não, Cecília, a gente mudou, é Rita Segato. Desculpa, gente, não com a Rita Segato. Já divulgou, inclusive, no Instagram. Eu queria aproveitar e lembrar, quem não estava aqui no início, né, que eu fiquei com a gente entrou depois, a gente está com as inscrições abertas para a nossa chamada de trabalho, segundo Seminário Marias. Eu botei aqui do lado o link. Mas vocês conseguem também chegar lá através do Instagram, Facebook, enfim. Está lá no nosso site. Então, todos convidados para mandar seus trabalhos. Muito obrigada. Obrigada, e até mês que vem, então. Tchau. Obrigada a todos, gente. Os comentários foram muito, muito, muito ricos e foram lindos. Beijo, Foi ótima, Nathalie. Beijo, beijo.